Senador Randolph, para discutir a matéria. Não, presidente, não é para discutir essa matéria, é uma palavra, questão de ordem em seguida a esse tema. Vossa Excelência pode concluir o encaminhamento desse tema? Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Então, logo possa dar sequência a esse item, passo a palavra para Vossa Excelência. A matéria constará da ordem do dia na próxima sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão de discussão em primeiro turno. Vossa Excelência, senador Randolph, solicita a palavra ainda durante a ordem do dia? Ainda na ordem do dia, Excelência. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, já foi objeto de apreciação aqui, no começo da sessão do dia de hoje, dois requerimentos, um de autoria do nobre senador Eduardo Suplicy, outro de autoria da Comissão de Relações Exteriores, de voto de pesar ao governo e ao povo da República Bolivariana da Venezuela. Eu quero encaminhar mais um requerimento no mesmo sentido, senhor presidente, em homenagem ao presidente Hugo Rafael Chaves Frias, morto no dia de ontem, que faleceu no dia de ontem, apresentando nossa solidariedade ao governo venezuelano, ao povo da Venezuela, destacando as realizações desses 10 anos de revolução bolivariana naquele país, de inclusão social. Nunca é tarde para destacar que em 10 anos a Venezuela foi um dos raros países latino-americanos a declarar o seu território livre do analfabetismo, dentre tantas outras conquistas sociais. O que eu acrescento no requerimento que encaminho agora à mesa a Vossa Excelência é que, além das homenagens previstas pelo voto de pesar já encaminhado, eu solicito a autorização para que o Senado da República se faça representar nos funerais e cerimônias do presidente Hugo Rafael Chaves Frias, conforme pressupõe o artigo 221, inciso 2, do regimento interno da Casa. É esse o requerimento que acrescenta-se esse dispositivo e acrescenta-se aos outros requerimentos que já foram apreciados no dia de hoje aqui pelo Senado, senhor presidente. Não é uma matéria de ordem do dia, mas tendo em vista a gravidade e a importância do assunto que Vossa Excelência traz, eu faço a leitura, e põe em votação o requerimento. Quer encaminhar? Vossa Excelência quer encaminhar, senador? Eu só queria fazer a leitura do requerimento. Nós tínhamos 2 requerimentos na mesa que já foram lidos com votos de pesar. E o senador Randolph e outros senadores, são vários senadores que subscrevem, leio o requerimento. Requeremos, nos termos do artigo 218, inciso 4º, com o artigo 221, inciso 1 e 2, do Regimento Interno do Senado Federal, seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento do senhor Hugo Chaves, com apresentação de condolências à sua família e ao Estado Bolivariano da Venezuela, e constituição de comissão de 3 senadores designados pelo presidente para representar a Casa das cerimônias fúnebres. Esse é o teor do requerimento apresentado pelo senador Randolph e subscrito por vários colegas senadores. Eu passo a palavra solicitada para o senador Luiz Nunes. Senhor presidente, senhores senadores, eu evidentemente não posso deixar de me associar às condolências enviadas à família de um homem que faleceu, um presidente da República, um cidadão venezuelano, um homem que faleceu depois de um longo sofrimento. Agora, eu não posso me associar ao pesar pela morte de alguém que, no campo político, representa tudo aquilo que eu abomino. Tudo aquilo que eu abomino. O senhor Hugo Chaves é um liberticida, foi um liberticida. Atacou as liberdades democráticas na Venezuela, sufocou a oposição, castrou a liberdade de imprensa e jogou o país numa profunda crise. Por isso, senhor presidente,
Eu quero separar as coisas. Uma coisa são as condolências enviadas à família de um homem. E outra coisa é lamentar a morte de alguém que usurpou o nome de Simão Bolívar. Porque Simão Bolívar foi um democrata. Simão Bolívar foi um liberal. Um herdeiro dos ideais da Revolução Francesa. E Hugo Chávez foi um liberticida, repito. Alguém que agrediu as instituições democráticas da Venezuela. Por isso, não me associo a esse requerimento de pesar. É a minha posição, senhor presidente, com todo respeito ao autor do requerimento. O senador Suplicy, conversando comigo, dizia o seguinte, mas ele foi eleito. Ora, Hitler também foi eleito. Adolf Hitler foi eleito presidente, primeiro-ministro, ou que não me lembro que nome tinha isso, essa função de chefe do governo da Alemanha, por procedimentos democráticos. Hugo Chávez foi eleito também depois de ter tentado dar um golpe militar, foi eleito também. Mas já ao jurar a Constituição, ele mesmo disse que jurava uma Constituição moribunda. E ele acabou de matar a Constituição da Venezuela. Por isso, senhor presidente, é que este voto de pesar não conta com a minha solidariedade. Muito obrigado. Senador Rodolfo Rodrigues, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, respeito a posição do líder do PSDB, o nobre senador Aloysio Nunes, embora divirja frontalmente dela. Na verdade, o que apresentei ao apresentar o voto de pesar, é um voto de pesar pela morte, que é o mínimo em um Estado de Direito, e nações amigas devem fornecer quando um líder, um chefe de Estado de uma nação amiga, venha a falecer. Então, nesses termos... Pois é, mas eu não sou amigo de ditadores, meu querido amigo. Vossa Excelência também não é. Por isso, se me pergunta, só para esclarecer o meu pensamento, evidentemente, a morte de um homem é sempre algo pesaroso para mim. Mas um voto de pesar do Senado Federal tem uma relevância política, significa homenagem ao político Hugo Chávez. E a essa homenagem eu não me associo. Muito obrigado. E assim, divirjo politicamente de diferentes homenagens póstumas que este Senado já fez, mas não deixo de fazê-las, principalmente quando se trata de um chefe de Estado de uma nação amiga do Brasil, de uma nação que o Brasil estabeleceu profícuas relações, de uma nação sul-americana, latino-americana como o Brasil, da qual o Brasil tem uma relação comercial superavitária. A balança comercial brasileira é superavitária em relação à Venezuela. Me parece, com todo o respeito e carinho que tenho pelo nobre senador Aloysio Nunes, líder do PSDB, mas me parece um pouco excesso de intolerância rejeitar um voto de pesar. Que assim, o voto de pesar não significa que nós vamos concordar com o fúnebre, que nós vamos concordar com o morto, que nós vamos concordar com o defunto. Mas um voto de pesar significa um ato de solidariedade ao morto e a um povo que é amigo nosso. E a um povo que estabeleceu e estabelece relações de solidariedade com o nosso povo, com o povo brasileiro e com o governo brasileiro. Além do mais, a comparação, a suástica nazista talvez caiba mais a outros. Talvez a suástica nazista caiba mais a quem desaloja sem terras, a quem desaloja sem tetos, a quem pratica atos de arbitrariedade, a quem tem posições desse tipo. Talvez a estes caiba mais a suástica nazista. Não me parece que a suástica caiba nessa... Assim como a carapuça não cabe, a suástica não cabe nesta situação concreta da figura de Hugo Chávez Frias, da figura na experiência do governo da Venezuela. Os senadores José Agripino, Valdemir Moca e Mário Couto e Lídice Damar. Obrigado, senador José Agripino. Volta Pinheiro e volta... Sua Excelência virar um pouquinho os olhos aqui para cá, dá para nos enxergar aí pelo menos, né? Meus olhos estarão virados sempre para Vossa Excelência. Senhor presidente, na medida em que um voto de pesar, aqui foi colocado de forma muito clara, um voto de pesar é apresentado a uma Casa do Congresso, ao Senado da República, esse voto de pesar passa a ter conotação política. A Casa é testemunha
das manifestações que nós democratas, como os PSDBistas, como algumas vozes de outros partidos, se manifestaram contra a participação da Venezuela chavista no Mercosul. Naquelas oportunidades, nós que éramos contra a participação de uma liderança déspota, no nosso entendimento déspota, participasse do Mercosul, ficou claro nosso distanciamento e nossa divergência em relação ao regime político que o presidente Hugo Chávez levava a efeito na Venezuela, que na verdade é um país amigo, com relações comerciais expressivas com o Brasil. Aliás, relações comerciais que foram robustecidas, aprofundadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi ele quem buscou uma aproximação mais estreita com o governo da Venezuela e com os agentes econômicos da Venezuela, até tendo em vista a necessidade da Venezuela, que dispunha de recursos decorrentes da exploração de petróleo da PDVSA, recursos que existiam e que poderiam ser usados na compra do que faltava à Venezuela e que o Brasil poderia fornecer. Podia fornecer o Brasil, podia fornecer Estados Unidos, a Europa, e o Brasil se habilitou pela via do ex-presidente Fernando Henrique a ocupar este espaço que ocupou. E o presidente Lula, em seguida, ocupou, usando também uma vertente ideológica. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Chávez, para a Venezuela, prestou serviços em alguns segmentos. Ele usou o dinheiro da PDVSA para atender aos mais pobres, é verdade. Ele deu uma contribuição à diminuição do índice de analfabetos na Venezuela, é verdade. Mas a violência, como é que anda? Produto de quê? De desemprego. Como é que anda a democracia na Venezuela? Os meios de comunicação têm o direito de opinar, de se manifestar? A Suprema Corte tem maioria produzida por artifício do Poder Executivo ou não tem? Tem sim. Então não é um regime democrático, não é um regime que eu, democrata, aplauda, e por essa razão é que eu quero, e desde ontem manifestei às TVs que me procuraram, divergências com relação à atuação política do ex-presidente. A manifestação de pesar pelo falecimento de Sua Excelência tem por inteiro, minha em relação a ele e a sua família. Agora, o reconhecimento pelo fato dele ter falecido, de que ele tenha sido um estadista que mereça o respeito do meu partido, não. Eu não mudei de opinião. Com relação à manifestação que o Senado apresenta, em caráter pessoal, a família do enlutado, claro que conta com a minha solidariedade. A manifestação de aplauso ao chefe, ao líder, ao chefe de Estado, por hipótese alguma. Senhor presidente, para me escrever senador também... Valdemir Moca. Eu também gostaria, senhor presidente. Senhor presidente, na mesma linha do senador Aloysio Nunes Ferreira e o senador José Agripino, eu quero também dizer exatamente isso. O meu pesar ao cidadão e à sua família, é evidentemente que eu me associo a isso. Mas o reconhecimento político do cidadão, do presidente e do estadista, eu não quero me associar, senhor presidente. Então, eu quero também deixar aí, não para me alongar, mas exatamente com os mesmos argumentos já usados pelo senador Aloysio Agripino, eu quero também me colocar fora exatamente desse alcance político que se pretende dar nesse requerimento. Senador Walter Pinheiro, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, quero, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, dizer que, primeiro, o falecimento do ex-presidente Hugo Chávez, ele marca, como em qualquer outra relação, a própria necessidade de todos nós nos irmanarmos por conta exatamente de uma vida que se foi. Então, além de muito jovem, é o ser humano que deixa o convívio. Segunda questão é no eixo da política. Portanto, o ex-presidente Hugo Chávez cumpriu um papel importante, e volto a frisar, essa questão da sua participação
enquanto dirigente, inclusive consolidado pelo povo da Venezuela. E numa declaração de hoje, meu caro senador Flecha, que às vezes não é muito comum na oposição em diversos lugares do mundo, o principal opositor a Hugo Chávez reconheceu hoje publicamente que as últimas eleições foram recheadas de lisura no processo e, ao mesmo tempo, transcorreram dentro da normalidade, e que a vitória de Hugo Chávez foi uma vitória expressiva dada pelo povo venezuelano. Então, nesse sentido, acho que é importante que nós expressemos o nosso pesar pela morte desse dirigente, e mais ainda, creio, e aí como temos afirmado isso desde ontem, que todas as tratativas na América da integração, todos os acordos, todas as buscas, inclusive de convênio, senador Pimentel, no que diz respeito a dutos, comunicação, a prospecção de petróleo, a consolidação, inclusive, dessa relação com o marco energético na América Latina. A Venezuela tem um papel importante e não pode ser isso também atribuído a um acordo pontual ou um acordo com o seu ex-presidente, mas sim, senador Randolfo, com a nação venezuelana. E a nossa expectativa é que essas tratativas, que esses acordos, senadora Lídia, eles possam transcorrer normalmente, independente de quem seja o sucessor do ex-presidente Hugo Chávez. Então é importante essa posição do Senado nas condolências, no pesar, e ao mesmo tempo é importante, inclusive, que, como propôs o senador Randolfo, até que uma delegação do Senado possa representar aqui o Senado Federal lá em todos os atos fúnebres e na despedida do ex-dirigente da Venezuela, o presidente Hugo Chávez. Então, portanto, essa é a nossa posição de completo apoio a essa nota de pesar que deve ser apresentada pelo Senado brasileiro à figura de Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Mário Couto. Presidente Renan, quando eu de manhã cedo vinha com o senador Flecha Ribeiro, conversando, e nós entrávamos aqui no plenário, senador, e nós olhamos para o chão e vimos cheio de flores, pétalas de flores, e nós ficamos aborrecidos. O senador Flecha olhou para mim e disse: rapaz, isso é por causa da morte do Hugo Chávez. Eu vou ligar para o senador Renan Calheiros, perguntando se é verdade. Depois veio a normalidade, foi uma sessão solene que fizeram aqui, porque eu pensei logo naquela frase, senador Renan Calheiros: quando todo mundo morre é bom. Olha, morreu fulano de tal. Ah, como ele era bonzinho, coitadinho. Hugo Chávez não tem nada de coitadinho. Hugo Chávez foi truculento, ditador, insensível, perverso. Não merece a mínima consideração, mínimo respeito. Essa é a grande realidade. Ditador truculento que tirou a liberdade do povo venezuelano, senador Calheiros. Tirou a liberdade do povo venezuelano. Fecharam os canais de televisão na Venezuela. Senador Renan Calheiros, sinceramente, hoje esse parlamento devia estar fazendo uma moção contra o poeta, músico, Chorão, um jovem poeta brasileiro que faleceu ontem. Era isso que nós devíamos propor, não a Hugo Chávez. Hugo Chávez já foi, senador Renan, e termino minhas palavras sinceramente, e foi tarde, senador Renan. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor senador presidente. Sérgio Souza, senadora Lídia da Mata também. Senhor presidente, eu quero primeiro manifestar meu apoio às proposições apresentadas pelo senador Randolph e lembrar que logo no início da sessão já foi também aprovado por este plenário
uma moção, um voto de condolência apresentado pelo senador Eduardo Suplicy. Eu acho perfeitamente plausível que pessoas que são contrárias à política, à ideologia do presidente Hugo Chávez se manifestem. Acho isso normal. E acho importante também destacar que todos os que aqui estão se manifestando contrários ao presidente Hugo Chávez, nenhum deles se manifestou contra o voto de pesar. Isso é muito importante. Eu só fiz questão de falar, senhor presidente, porque eu estou ouvindo muito aqui falta de democracia. Falta de democracia. O que é democracia? Nunca um país teve tantas eleições diretas como teve a Venezuela. Isso é falta de democracia? Nunca um país fez uma eleição tão importante, com um debate nacional tão profundo, para eleger uma Assembleia Nacional Constituinte como fez a Venezuela. Isso será que é falta de democracia? É claro que não é falta de democracia, e quero lembrar mais. O presidente do grupo parlamentar, grupo de amizade Brasil-Venezuela, até pouco tempo na Câmara de Deputados, era o deputado Francisco Rodrigues, deputado federal pelo estado de Roraima, do DEM, senador Agripino. Do DEM, porque Roraima, independente das posições políticas, Roraima é o estado brasileiro talvez mais amigo da Venezuela, porque é o estado que faz fronteira com a Venezuela, e lá há um grande comércio entre os dois países, Brasil e principalmente Roraima e Venezuela. Eu lamentei muito, não era senadora à época, mas deputada, da forma tardia como a Venezuela entrou no Mercosul. Só ano passado entrou no Mercosul. E não entrava por quê? Porque havia resistência, porque isso colocava a questão política acima da questão do povo, de comércio, porque a entrada da Venezuela no Mercosul, com essa entrada ganha a Venezuela, ganha o Brasil, a Argentina, todos os países do Mercosul. Então eu quero aqui cumprimentar o senador Randolph, não só pelas proposituras que apresenta, mas pela dedicação que tem tido nessa aliança de amizade entre a Venezuela e o Brasil. Muito obrigada, presidente Renan. Eu agradeço a Vossa Excelência. Randolph. Eu queria, antes de conceder a palavra à senadora Lícia da Mata, dizer para casa o seguinte: nós já aprovamos 2 requerimentos de pesar pelo falecimento do presidente Hugo Chávez. A única diferença desse requerimento é que esse requerimento, além do pesar, ele propõe uma comissão para representar o Senado. Talvez a melhor solução, a salomônica solução que nós poderíamos encaminhar, seria nós designarmos o senador Randolph Rodrigues para representar o Senado Federal e deixaríamos de votar a criação da comissão, já que nós votamos 2 requerimentos de pesar. Eu acho que isso resolveria a questão. Senhor presidente... A não ser que nós tenhamos outros senadores que, igualmente, só o senador Randolph Rodrigues manifestou o desejo de viajar. E eu estou incumbindo o senador Randolph Rodrigues de representar o Senado. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que me sinto muito bem representado pelo senador Randolph Rodrigues e acho adequada a sua sugestão de designá-lo para representar a todos nós que aqui acredito que em maioria iremos votar este requerimento. Mas eu gostaria, senhor presidente, de esclarecer sobre a manifestação do senador Aloysio Nunes, que, em verdade, enquanto o presidente Hugo Chávez foi eleito diretamente pelo povo, Hitler nunca foi eleito diretamente pelo povo alemão. Ele era o presidente de um partido, ele praticamente impôs, com a proibição de outros partidos, que Hindenburg, o chanceler, o designasse para Führer, mas ele não foi eleito diretamente como o foi, e inclusive o último adversário, Capriles, reconheceu, conforme o senador Walter Pinheiro há pouco esclareceu, que considerou democrática a eleição. Hitler só submeteu a fusão das funções de chanceler e presidente do Reich a plebiscito, criando a figura do Führer depois de aniquilar os comunistas e proibir todos os demais partidos, exceto o nazista, de existir. Era o esclarecimento que convinha fazer. Quero dizer que
estou encaminhando à mesa, senhor presidente, um requerimento de pesar pela morte do cantor e compositor Alexandre Magno Abrão, o Chorão, inclusive levando em conta a sugestão do senador que há pouco... Suplicy, eu acho que... Artigo 14, senhor presidente, por gentileza. Artigo 14, apenas porque peço a palavra em 2 minutos. Senhor presidente, se vocês me permitirem, evidentemente, na forma do artigo 14, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, mas acho que essa discussão é uma discussão superada. Nós já votamos 2 requerimentos de pesar e nós vamos designar o senador Randolph para representar o Senado Federal. Perfeito. Ontem